Fala galera do DV Bíblico, tudo bem com vocês? Eu me chamo Israel e hoje eu queria trocar uma ideia com você sobre graça. E para isso eu te convido a entrar na história do discípulo Pedro. Parte dessa história que tem muito a nos ensinar sobre isso. A gente começa essa história já no momento da ceia. A reunião mais marcante dos discípulos com Jesus. E talvez a mais marcante para o próprio Jesus. Ele mesmo falava, vocês não fazem ideia do quanto eu esperei para estar aqui com vocês. Porém, em um determinado momento dessa reunião, os discípulos começam a discutir sobre quem era o maior. E Jesus interfere nessa discussão. Porém, nessa interferência, ele direciona uma palavra específica para Pedro. E diz, Simão, fique firme. Satanás fez o que pôde para separar você de mim. Mas eu orei por você, para que, quando você passe por alguma provação, você fortaleça seus irmãos. E Pedro, estranhando tudo aquilo, diz, mestre, você está enganado. Provavelmente, porque eu morreria por você, eu iria para a cadeia, tem alguma coisa errada. E Jesus vem e fala, eu lamento, Pedro, mas antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E depois disso, Jesus volta a falar normalmente para todos os discípulos. Fica imaginando a indignação de Pedro, pensando, como assim? Então, acaba essa reunião e eles se retiram para o Monte da Oliveira. E nesse Monte das Oliveiras, Jesus convida os discípulos a orarem com ele. Jesus ele se retira por um instante para orar sozinho. E quando volta, encontra seus discípulos dormindo e pergunta, cara, vocês estão loucos? Nem para orar vocês conseguem? Em um dado momento, Judas chega com uma multidão. Soldados, prontos para prender Jesus. Jesus é pego, prendem Jesus e o levam para a casa do sacerdote principal. E nesse momento os discípulos se dispersam. Só 2 discípulos seguiram a multidão que levava Jesus para a casa do sacerdote. Só 2, Pedro e um outro que não é mencionado não. E agora eu fico pensando em Pedro, falando, o mestre falou que iria traí-lo, né? Mas eu tô aqui, cadê os outros? Cadê os outros? E no pátio da casa desse sacerdote principal, porque isso é importante ressaltar, a casa não era uma casa, a casa era um palácio praticamente, era algo muito grande e tinha um pátio gigante. Então, Pedro sentado nesse pátio começa a ser interrogado por algumas pessoas. Vem o primeiro e pergunta, você não anda com aquele cara ali? E Pedro diz, não, você está enganado, eu não ando com ele. Vem a outra pessoa e fala, você não me é estranho não, hein? Eu acho que você já andou com esse cara aí. E aí Pedro vem e fala, vocês estão me confundindo, não é possível. Passa mais um período e perguntam novamente para Pedro, e aquele homem ali que está sendo julgado ali, Você é um dos seguidores dele? E Pedro diz, eu não sou seguidor, eu não conheço esse homem. E nesse momento o galo cantou, o dia arraiou e Pedro lembrou-se das palavras de Jesus. É muito interessante porque algumas versões da Bíblia vão falar que nesse momento, e como uma forma de demonstrar a atmosfera que estava passando por Pedro, algumas versões da Bíblia vão falar que Jesus virou-se e olhou para Pedro. E Pedro sai dali e chora amargamente. E o que isso nos ensina? Essa primeira parte da história nos ensina que a gente precisa gravar as palavras de Jesus no nosso coração. Jesus, antes de falar para Pedro que ele iria traí-lo, Jesus disse que orou por Pedro. Então, quando a gente se depara com Cristo, se depara com Jesus, o Filho de Deus, o olhar dele sobre nós não é um olhar do eu te avisei que você iria me trair, mas sim um olhar do independente do que você faça, não fuja de mim. Quando Jesus olha para a gente, ele não tem um olhar de condenação. Ele tem um olhar de salvação. E a história continua. Pedro sai dali e chora amargamente. Se você já teve a experiência de querer falar algo para alguma pessoa, mas antes disso a pessoa morrer, você talvez tenha a noção da culpa que existia dentro de Pedro. Se você já teve a experiência de perder a oportunidade de falar algo para uma pessoa, você tem consciência. Pedro estava devastado. Estava arrasado. E agora a gente migra para outra parte dessa história. A gente vai lá para João 21, momento em que os discípulos vão pescar. Nesse momento, os discípulos estavam todos perdidos, porque o cara que eles seguiram a vida inteira os abandonou. O cara que eles seguiram e talvez tenham abandonado a família, o emprego para seguir, ele morreu e não apareceu. Só que para Pedro isso tinha um agravante a mais, porque Pedro perdeu o mestre tendo traído ele. Pedro tinha esse agravante, porque para Pedro era impossível. Ele trai Jesus e Jesus morre. Como ele vai pedir perdão? Então Pedro vira e fala para os discípulos, eu vou pescar. E os discípulos vão e dizem, nós vamos com você. Todos sem perspectiva. E Pedro desolado pela culpa, desolado pelo medo. Só que em um momento Jesus aparece na praia e grita de longe, vocês pegaram alguma coisa para comer?
E eu fico imaginando todos os discípulos de cabeça baixa, puxando rede, e diz, não. E Jesus fala assim, lança a rede então do lado direito. E um discípulo fala, peraí, é Jesus. É Jesus, essas palavras não são estranhas, né, cara? Não são estranhas. E quando Pedro realiza que é Jesus, velho, quando Pedro tem noção de que na praia, a poucos metros deles estava Jesus, ele veste sua camisa e pula no mar. E ele começa a nadar loucamente para entrar e encontrar Jesus na areia. Era o mestre que tinha voltado. E Pedro vai nadando, nadando. E eu imagino a cada abraçada de Pedro, ele falando, eu não acredito, é Jesus, ele está ali, eu vou poder pedir perdão. E então Pedro chega na praia. E esse é um momento que deve ter sido mágico, porque ali Pedro foi restaurado. Ali Pedro teve sua restauração. Eu não sei se eles só se abraçaram, se Pedro deu um montinho em Jesus, se Pedro chorou, eu não sei. Mas eu pergunto para você hoje, quanto tempo você vai fugir de Deus diante do seu pecado e da sua culpa? Por que você acha que Deus não vai te aceitar? Enquanto você achar que precisa fazer algo para Deus, Ele se coloca à sua disposição. Jesus se coloca na beira da praia para se reencontrar conosco. E na praia, Ele prepara uma refeição para a gente. Peixezinho na brasa e um pão, para que a gente possa comer. E essa é a mensagem maravilhosa do Evangelho. Um Deus que vem em sua direção. Um Deus que vem até você. Bem, galera, é isso. Espero que essas palavras possam ter te abençoado e que a gente passe a mentalizar e reconhecer um Deus que não olha pra gente a partir do nosso pecado, não olha pra gente a partir do nosso erro. Um Deus que não tem um olhar do eu te avisei, mas sim um olhar do eu te perdoei. Um Deus que olha pra gente a partir do sacrifício do seu Filho. E também que a gente possa entender que não precisamos fazer nada para alcançar o perdão, a graça de Deus, porque tudo que a gente precisava, Deus já deu pra gente, que é a vida através do sacrifício do seu Filho. Deus te abençoe. Muito obrigado pela atenção. Meu nome é Israel, mais uma vez, e tamo junto, galera. Obrigado.